O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai começar a dar a importância internacional para o anticristo, tanto no campo político quanto no campo religioso. Vai ser Francisco. O trabalho todo já está pronto, já está feito. Será o Papa Francisco o falso profeta predito nas Escrituras? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e excede todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Para entendermos esse texto, é necessário visualizar o que vai acontecer a partir do ponto de vista dos judeus. Por quê? Porque eles vivem na iminência de que o Cristo ainda virá, de que o Messias ainda vai vir, porque eles ainda estão esperando a chegada do Messias. E uma das profecias fala acerca disso, que alguém prepararia o caminho e que esse alguém iria adiante dele e anunciaria a vinda do Messias. E segundo a interpretação deles, quem viria para anunciar o caminho do Messias seria o Elias. Eu sou o pastor Maxwell Fernandes e quero pedir para você compartilhar esse vídeo, marcar alguém aqui e também deixar sua opinião sobre o assunto. Sabemos pela palavra de Deus que Elias, ele foi levado para o céu em um redemoinho. Veja que não foi em uma carruagem de fogo como alguns pensam. Como Elias não morreu, ele sobe vivo para o céu. Por quê? Porque precisaria voltar. Essa é a ideia, essa é a interpretação dos judeus. Então, justamente, ele foi vivo para voltar para anunciar o Messias. Então, antes do Messias vir, viria o Elias na frente para realizar esse anúncio, preparando esse caminho. Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a pergunta é: quem é o Elias que veio? Porque Cristo veio, mas quem é o Elias que veio? O Elias que veio, na verdade, não veio com o nome de Elias. Ele veio como o nome de João Batista, exatamente. E Jesus deixou muito claro que João Batista era sim o Elias que havia de vir. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então Jesus está declarando que o Elias que havia de vir era João Batista. Está claro que o Elias que havia de vir já veio. E era João Batista, segundo as próprias palavras de Jesus. Mas os judeus interpretam isso de forma literal e permanecem esperando o Messias até hoje. Eles usam isso como uma das provas que Jesus não é o Messias. Pois se Elias ainda não veio, o Messias também não veio. Por isso eles ainda estão aguardando a chegada do Messias. Mas antes do Messias estão aguardando a vinda do Elias. E eles sabem que antes do Messias vir, Elias anunciaria o caminho. Por isso existe até hoje essa expectativa deles, de que o Elias venha e prepare esse caminho para que o Messias também venha. Então, para os judeus, Jesus Cristo não é o Messias. Se Jesus não é o Messias, logo João Batista também não é o Elias que havia de vir. E a segunda besta do Apocalipse é o falso profeta, que tem como principal papel preparar o caminho para a primeira besta, que é o anticristo. Então, o falso profeta é a segunda besta que sobe da terra. E por que sobe da terra? Subirá da terra justamente porque ele vem do deserto. Ou não foi assim com o profeta Elias? Elias profetizou no deserto. João Batista apareceu no deserto. Logo, o falso profeta também virá do deserto, porque ele precisa vir com essa característica de alguém que vem do deserto. Por isso o texto diz que essa besta sobe da terra, dando a ideia exatamente de alguém que vem do deserto. O texto fala que essa besta, ela tem 2 chifres, e esses 2 chifres falam de reinos. Está falando do reino de Israel e do reino dos árabes. Então, assim como João Batista anunciava Jesus e que o povo deveria adorar a Jesus e não a João Batista, da mesma forma, o falso profeta
anunciará o anticristo e dirá às pessoas que adorem apenas ao anticristo, não a ele. Que para eles o anticristo é o Messias, que eles viram morrer com a chaga mortal, viram também ressuscitar. Agora, algo muito interessante é que para convencer os homens, para convencer as pessoas de que o anticristo é de fato o Messias, o falso profeta recebe poder de fazer sinais. E ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, perceba que os judeus, eles estão esperando Elias que há de vir. E a maior característica do ministério do profeta Elias era fazer fogo descer do céu. E é exatamente isso que o falso profeta fará. Ele fará fogo cair do céu. Então, por isso, ele parecerá o Elias de fato. Então, observa, perceba como tudo vai se revelando sobre aquilo que aconteceu com Cristo. Então, Jesus é o rei dos judeus. Ele morre, mas ele some. Nem o corpo ficou, ninguém achou o corpo dele. Já o anticristo morreu, ressuscitou, está vivo, assentado no trono e ainda governando. E o Elias que havia de vir? O Elias que Jesus disse que era João Batista, perdeu a cabeça, né? Mas esse será o verdadeiro Elias para eles. Por quê? Porque ele faz até fogo cair do céu. Então, você consegue visualizar o tamanho do engano? Porque o Messias precisava ter um profeta que o precedesse. E o profeta que o precedeu foi João Batista. E ele mesmo declara, João Batista é o Elias que havia de vir. Então, para eles, o falso profeta é o Elias. Assim como o verdadeiro Messias teve um profeta que o precedeu, o anticristo terá um falso profeta que irá precedê-lo também, fazendo sinais à vista de todos, e até fogo faz descer do céu. Então, para os judeus recebê-lo será muito fácil. Por quê? Porque eles estão esperando isso. Na verdade, todos os dias, os judeus pedem essa vinda. E quando esse cara aparecer por lá, eles vão acreditar nele. Vão dizer, esse aí é o profeta Elias que havia de vir. Segundo a própria Escritura, será erguida a grande imagem da besta. E aqui o problema começa a aumentar. Por quê? Porque nós sempre pregamos que estátuas têm boca, mas não falam. E essa estátua aqui, ela terá boca e ela falará. A primeira besta fará sinais e a própria imagem da besta também fará sinais. Então, se você é um crente que ficou para esse tempo, aqui vai um conselho para você: corra ou morra. Por quê? Porque ainda vai ficar pior o negócio, pois toda a terra estará rendida aos pés desse anti-Messias, que para eles é o próprio Messias tão esperado. E quem for contra esse Messias, o que vai acontecer? Quem for contra ele se passará por rebelde da história. Esse aí é o rebelde da história. Por quê? Porque agora que o planeta entrou em uma nova ordem mundial que está dando certo para todo mundo, você está rejeitando por quê? Então você é o rebelde. Então todos que forem contra esse sistema serão perseguidos. Eu não sei quem será o falso profeta, mas entre muitos estudiosos dos sinais do tempo do fim, o Papa Francisco é um ótimo candidato. Até porque o falso profeta tem que ser alguém religioso, diferente do anticristo. Então, enquanto que o falso profeta é alguém religioso, o anticristo é um político. E por que o Papa Francisco é um ótimo candidato? Porque, segundo os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, um papa que age contrário à monarquia da igreja é considerado um herege. E isso o Papa Francisco não para de fazer. Então, o falso profeta, ele tem chifre semelhante de cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ou seja, a aparência é de cordeiro, mas a fala é de um dragão. E nós sabemos que esse dragão é o diabo e Satanás. Então, o falso profeta, ele tem lábios arrogantes. Ou não é assim também que faz o Papa Francisco? Mas eu não estou dizendo que é ele, né? Eu não estou afirmando, estou dizendo que entre os estudiosos existe essa probabilidade, mas diante de vários sintomas, de vários sinais, não dá para afirmar, né? Mas vamos ver algumas declarações do Papa. Y esto es la historia del fracaso de Dios. ¿En qué crede? En Dios. ¿Ma cosa è Dio per lei? Dio. Ma Dio non esiste,
Eu sou o pastor Maxwell Fernandes. Compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder em vários grupos, mande, compartilhe e deixe aqui também qual é a sua opinião. Quem você acha que é o falso profeta que vai preparar o caminho para o anticristo. E Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.